Do dia 22 de janeiro, mais uma quarta-feira que estamos aqui com o Esporte na TV, substituindo, espero que à altura, o nosso âncora Valdir Aisman, que não está presente hoje por motivos particulares, e a gente está fazendo uma substituição, na verdade, aqui da maneira que a gente pode, né, Daniel? Estamos tentando transmitir o esporte na TV para vocês, substituindo hoje o nosso grande âncora Valdir Aisman, que não está presente por problemas pessoais, pegou uma folguinha, mas amanhã estaremos, se Deus quiser, todo mundo aqui de novo, para fazer a quinta-feira do programa Esporte na TV. E amanhã que teremos posso adiantar o convidado? Claro, amanhã, por favor. Teremos amanhã o ex-goleiro do Esporte Clube Novo Hamburgo, Marcelo Roden, que estava recentemente no quarto, estará aqui no programa e terá novidade para contar para nós aí. Conversei ontem com o Marcelo. Informação. O Dani, eu queria que tu passasse para nós e para os nossos telespectadores, como nós estamos falando muito agora de Internacional e Novo Hamburgo, não poderia ser diferente nós falar de outro assunto, que o clássico é daqui a pouco, eu queria que tu passasse algumas estatísticas dos dois times, os confrontos entre Novo Hamburgo e Internacional em Gauchão, ano passado, porque depois eu passo uma estatística geral. Dos confrontos entre Novo Hamburgo e Inter. Eu tenho dos últimos anos para cá, Rafael. Por favor, tu passa para nós, por gentileza. Vamos então aos últimos jogos entre Novo Hamburgo e Internacional por Gauchão. Por Gauchão será o quarto confronto de Novo Hamburgo e Inter aqui no Estádio do Vale. O Novo Hamburgo já enfrentou o Internacional no Estádio do Vale apenas 3 vezes. No ano de 2010, no dia 3 de fevereiro, o Novo Hamburgo foi superado pelo Inter pelo marcador de 3-1. No dia 7 de abril de 2010, também pelo Gauchão, pelas quartas de final da Taça Fábio Koff, Novo Hamburgo e Inter ficaram no empate de 3-3 e nos pênaltis, como valia a vaga para a semifinal, o Internacional superou o Novo Hamburgo pelo marcador de 5-4. E o outro confronto que teve entre Novo Hamburgo e Inter foi no ano de 2012. Dia 18 de janeiro foi o jogo que abriu o Campeonato Gaúcho, na época foi um jogo antecipado numa quarta-feira, o Internacional venceu o Novo Hamburgo pelo marcador de 1-0, gol do Oscar. Foram apenas então 3 jogos entre Novo Hamburgo e Inter por Gauchão aqui no Estádio do Vale, porque o Novo Hamburgo joga no Vale desde 2008 e em Gauchão começou a jogar aqui no ano de 2009. E aproveitando essa chamada para o Estádio do Vale, a gente faz questão realmente de destacar que o Estádio do Vale virou um belo de um estádio, né, Daniel? Tá muito, não, a gente não quer desmerecer o antigo estádio Santa Rosa, que deu muitas alegrias e muitos jogos já para o Novo Hamburgo, né? Mas o estádio do Vale realmente ele está com uma estrutura muito interessante. A questão da mobilidade, né, Daniel? A chegada no estádio, seja ela por trens, urbe, ou por carro, ou por ônibus, é muito tranquila. A divisão das torcidas é muito tranquila. O Internacional entra por um lado, o Novo Hamburgo entra pelo outro. A questão de estacionamento também, tem estacionamento. Haverá 2 estacionamentos na noite de hoje. Ao preço de R$10, né? R$10. R$10 o valor do estacionamento, então não tem motivo nenhum para nem chover vai, então não tem motivo nenhum para você não assistir esse grande jogo valendo pela segunda rodada. As duas equipes que buscam, vamos falar assim, a liderança então, né, Rafael? Sem dúvida. Porque ambos venceram na primeira rodada. Tu tens assim a classificação inicial do Gauchão 2014, só os 4 primeiros de cada chave? Eu tenho sim, no grupo A tá dividido, tem quatro líderes na verdade, é o Brasil de Pelotas, o Internacional, o Esportivo e o São José. Tem 3 pontos cada um. As equipes que largaram com vitória. O que muda um pouquinho é a questão do saldo de gols e gols feitos, né, Dani? Que acaba diferenciando um ou outro. Mas o Brasil de Pelotas, Inter de Porto Alegre, Esportivo e São José dividem a liderança do grupo A com 3 pontos. Se terminasse hoje, seriam os 4 classificados. Exatamente, E no grupo B, Novo Hamburgo e São Paulo, que foram os únicos 2 times do grupo B que venceram na primeira rodada. Novo Hamburgo e São Paulo de Rio Grande com 3 pontos e com 1 ponto Caxias e Passo Fundo. Interessante esse teu comentário, Daniel, porque é o seguinte, se terminasse hoje o campeonato, é importante a gente salientar que joga
joga grupo contra grupo do Gauchão. O nosso telespectador entender nesse primeiro momento, até a 8ª rodada, é chave A contra a chave B. Exato. E da 9ª rodada até a 15ª rodada é dentro da mesma chave, né, Rafael? Isso aí, classificam os 4 primeiros de cada grupo e daí vem aqueles mata-mata do primeiro contra o quarto. Seria hoje Brasil de Pelotas contra Passo Fundo, Internacional contra Caxias, Esportivo contra São Paulo do Rio Grande e São José contra Novo Hamburgo. Seria hoje, mas é muito cedo, né, Dani? Muito cedo para falar porque faltam 14 rodadas. Claro, mas só para o telespectador, o torcedor entender um pouco, né? E o time de melhor campanha é jogo único, né? O mata-mata é jogo único, na casa do time de melhor campanha. Exatamente. Eu acho que só a semifinal e final são 2 jogos, né? A semifinal também é jogo único e as finais serão 2 jogos, ida e volta. Ida e volta. Sendo o segundo jogo na casa do time de melhor campanha. O campeonato mudou um pouquinho, teve algumas alterações, até pela questão do calendário, né, Daniel? O calendário brasileiro. Copa do Mundo ficou um pouco apertado, então, na verdade, são no mínimo 15 jogos. E no máximo 19 jogos? No máximo 19 jogos. Ou seja, a equipe que for campeã gaúcha de 2014 terá jogado 19 jogos. E quem não se classificar joga só os 15 de primeira e segunda fase, na verdade, da competição. Entre Novo Hamburgo e Internacional, tem um dado importante aqui, eu tenho o histórico dos confrontos. Eu tenho o histórico dos confrontos entre Novo Hamburgo e Internacional, Inter e Novo Hamburgo. Ao todo, na história dos confrontos, foram 156 jogos. 156. Bastante confronto, hein? É jogo pra caramba, né, Daniel? Porque 156 jogos, eu não sei... Eu me recordo, assim, desculpa te interromper, Rafa, me recordo que no ano de 1953, o Novo Hamburgo e o Clube Esportivo Aimoré entraram para a primeira divisão a convite da dupla Grenal. O Novo Hamburgo foi convidado pelo Grêmio e o Aimoré foi convidado pelo Inter, ou seja, daquele ano para cá começou os confrontos oficiais no caso, por gauchão, né? Sim, exatamente. Então são 156 jogos, 5 jogos desses 156 não se tem o conhecimento de qual foi o resultado. Mas dos outros 151 jogos, são 96 vitórias do Internacional, 21 vitórias do Esporte Clube Novo Hamburgo / Floriano. Né? Algumas com o nome de Floriano, Muitas, né? Na época da Segunda Guerra. Exato. Inclusive, nessa época, o Novo Hamburgo chegou a 5 vezes vice-campeão gaúcho, nos anos 40 e 50. É verdade, isso são histórias que tem torcedores anilados que hoje que passaram por esses momentos e até hoje vão ao campo, né? Vão dizer que torcem pelo Floriano. Eu conheço pessoas aqui em Novo Hamburgo, torcedores mais antigos do Esporte Clube Novo Hamburgo, que falam, meu time de coração é o Floriano. Porque era Floriano, depois acabou virando Esporte Clube Novo Hamburgo. Então 96 vitórias para o Internacional, 21 vitórias para o Esporte Clube Novo Hamburgo / Floriano e 34 empates. São 319 gols a favor do Internacional e 124 gols a favor do Esporte Clube Novo Hamburgo. É óbvio que pela força, pelo tamanho, o Internacional teria que ter, óbvio, nesses números, nessa estatística, teria que levar muito mais vantagem. Mas eu diria uma coisa para ti hoje, Daniel, e torcedor anilado, torcedor do Esporte Clube Novo Hamburgo e mesmo torcedor colorado. Se eu tivesse que apostar hoje num resultado para o jogo de hoje, eu apostaria na vitória do Novo Hamburgo. Isso não é torcida, por favor, não me interpretem. É palpite? É palpite. O palpite, ele é livre, né? E ele só vale quando é dado antes, né? Sim. E uma curiosidade, Rafael, que nem hoje o Novo Hamburgo enfrenta a equipe sub-23 do Internacional. No ano passado, as duas equipes jogaram 8 vezes pela Copa Metropolitana. Tu tem a estatística para o nosso telespectador? São 8 jogos pela Copa Metropolitana. Na verdade, no total, ano passado foram 9. Uma foi pelo Gauchão, né? Uma pelo Gauchão e 8 pela Metropolitana. 8 jogos pela Copa Metropolitana, entre jogo de fases, depois os mata-matas. Jogos decisivos. Foram 4 vitórias do Internacional, 2 empates e 2 vitórias do Esporte Clube Novo Hamburgo. Em entrevista coletiva, o técnico Itamar Schulli acabou dizendo também que conhece muito bem o Internacional, conhece esses garotos que são treinados pelo Klemer, né, Daniel? E ele já conhece justamente por isso. O Itamar Schulli enfrentou o Internacional ano passado em 8, 9, no Gauchão também era o Itamar Schulli no início já? No começo do Campeonato Gaúcho não era o Itamar assumiu no segundo turno. No segundo turno. Então o Itamar Schulli jogou contra o Internacional pelo Novo Hamburgo, 8 vezes. 8 partidas já. A maioria desses jogadores que vêm treinados pelo Klemer hoje
já são conhecidíssimos do técnico Itamar Schulli. E eu digo até mais, eu acho que seria a vitória, como eu comecei o programa dizendo, da juventude contra a experiência. O time do Esporte Clube Novo Hamburgo é muito experiente, muito bem treinado, joga em casa, apesar que contra Internacional e Grêmio isso acaba não contando muito, porque vem muitos torcedores realmente da dupla Grenal para assistir esses jogos. Os próprios torcedores que moram e residem em Novo Hamburgo acabam indo até na torcida do Internacional, e com toda a razão, né, o Daniel? Eu sei que tu tem, eu vou te pedir que tu passe já de forma antecipada as escalações de Internacional e Esporte Clube Novo Hamburgo para o jogo de logo mais. Claro, essa informação que a gente tem aqui, ela é de hoje. Pode acontecer alguma mudança. Pode mudar 10 minutos antes da partida. Mas a princípio são os times bases que jogaram na primeira rodada. Não tem muita alteração da primeira rodada para a segunda rodada. Exatamente, Rafael. E só complementando os dados da Copa Metropolitana, as duas equipes jogaram 8 vezes, sendo que 3 ocasiões, ou seja, 6 jogos por mata-mata. E nos mata-mata, o Esporte Clube Novo Hamburgo levou a melhor em 2 mata-mata e o Internacional em 1 mata-mata. Ou seja, nos jogos valendo mesmo, o Novo Hamburgo se superou, ganhou os 2 jogos decisivos do primeiro turno e o jogo decisivo da Copa Metropolitana. Mas a escalação do Novo Hamburgo, vamos nessa, né? Vamos agora, no pique. No pique, Marcelo Pitol, Rafael Mineiro, Rua Sousa, Fred e Luiz Henrique. Alberto, Magno, Preto, Jonatas Belusso e Mazinho. E na frente jogará o atacante Douglas, Rafael. Esse é um Esporte Clube Novo Hamburgo do Itamar Schulli. Num sistema 4-4-2, não? Seria mais ou menos num 4-5-1. 4-5-1, né? Porque o Jonatas Belusso é um atacante, É um atacante, na verdade seria 4-4-2. Eu acho, né? O Jonatas Belusso e o Douglas são atacantes, né? Sim, os 2 atacantes. E agora passa para a nossa escalação do Internacional para a gente encerrar o programa de hoje, que nós estamos terminando, porque o programa é curto, né? Passa a escalação do Internacional, vamos se despedir e a gente já deixa o convite para você assistir a gente amanhã. Internacional para o confronto contra o Novo Hamburgo, daqui a pouco, às 22 horas no estádio do Vale, Daniel. O Inter deverá jogar com Alisson, Cláudio Vinck, Jean, Thales e Rafinha, Rodrigo Dourado, Gladstone, Alex Nemertz, Reis e Ailon. E na frente o atacante Rua. Essa é a escalação do Inter para logo mais, o Rafael. É isso aí, então continue na programação da TV NH, continue com as nossas atrações, nossos programas. Tem o programa Sem Noção, tem o programa Beleza de Mulher, Jornal do Meio-Dia, Jornal RS, o programa Me Liga com o Dr. Gelson, né, um programa de entrevistas, e o nosso Esporte na TV de segunda a quinta-feira, sempre às 19h30. Posso dar um recado final? Por favor, faça questão. Antes de dar boa noite aos nossos amigos telespectadores, um grande abraço. Quem está nos assistindo pela internet ou pelo canal 14 da NET, um abraço ao Tuca do Esporte Clube Americano. Opa. Campeão da Copa Cidade Verde, categoria juvenil sub-17, ganhou no final de semana do Nova Petrópolis por 1-0. Parabéns ao americano. É contigo, Rafa. O americano que sempre tem uma categoria de base realmente muito forte nesses torneios e acaba jogando às vezes contra Internacional e Grêmio também. Uma boa noite a todos, a gente espera vocês amanhã de novo aqui neste mesmo canal 14 da NET Novo Hamburgo, ou pelo www.tvnh.com.br, e amanhã com o nosso âncora de volta, o Valdir Eisman. A gente espera vocês, até amanhã, tchau, tchau.